Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos do Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa, O Melhor é Viver. Esse programa que estuda a magnífica obra de Ivone do Amaral Pereira, esse clássico da literatura espírita, chamado Memórias de um Suicida. Esse livro, Memórias de um Suicida, foi trazido para Ivone Pereira pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo do escritor suicida português Camilo Castelo Branco, né? Mas, como todos sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador, por ser uma web rádio totalmente espírita, tem como hábito iniciar as suas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os responsáveis pela nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos ouvindo neste momento e que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que se ficará gravado em nosso canal do YouTube, que nos acompanhem nesta pequenina prece de abertura. Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, nosso Criador, Jesus, nosso querido e amado Mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco neste momento para nos auxiliar na realização de mais um programa pela nossa Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos tirar o melhor proveito do programa da tarde de hoje, de tudo que será aqui dito, estudado, explanado e esclarecido. E que, sobretudo, o programa seja realizado de acordo com a vontade de Deus, de Jesus e dos queridos amigos espirituais. E assim, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita, está agora no ar, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, o programa O Melhor é Viver. Né? Bom, meus queridos, como nós fazemos todas as quartas-feiras, não é? Nós iremos ler um poema de Maria Dolores para efetivamente fazer a ambientação do nosso programa. E o poema que nós iremos ler está nesse livrinho aqui, Alma e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, não é? E o Chico nos trouxe, né, esse livro que foi ditado pelo espírito de Maria Dolores, né? Vamos, então, ver aqui o poema que nós iremos ler na tarde de hoje. Vamos ler o poema Servir Mais. Alma querida, não fales de mágoa e ressentimento ante o impacto violento da dor onde quer que vás. Esquece-te e prossigamos no esforço de nosso nível
agindo quanto possível para o sustento da paz. Além das áreas de angústia em que a penúria domina, a prova se descortina, onde sobram teto e pão. Muito conforto que anotas traz a lágrima escondida. E o ouro que enfeita a vida muitas vezes surge em vão. O progresso se agiganta, continente a continente. A cultura exige frente, quer o gênio mais lugar. Levantam-se arranha-céus, o cérebro ganha altura, mas ouve-se a desventura do sentimento a chorar. Casas nobres abrem alas para a vitória do estudo. Mostra o povo anseio agudo de vida superior. Mas o tóxico se espalha sob lances infelizes. O lar é um campo de crises, a míngua de paz e amor. A guerra que vibra acesa de lado a lado do mundo feriu a golpe profundo a confiança no bem. Medo, tensão, amargura dos seres incompreendidos são lágrimas e gemidos que atingem o mais além. Sigamos a uma querida em dolorosos enganos, nos raciocínios humanos, a sombra alcança apogeus. Elevemos ante o Cristo as forças do coração. Toda a terra em transição tem fome da luz de Deus. Com certeza, né? Com certeza, a nossa terra em transição tem fome da luz de Deus, né? Bom, meus queridos, vamos então passar agora à continuação do nosso estudo, não é? Nós estamos vendo o capítulo, vejamos aqui, nosso livro, que como eu sempre falo, né? Sempre recordo, o livro Memórias de um Suicida, eu uso essa versão aqui, né? Que é uma versão mais antiguinha. Existem outras versões mais modernas, mas meu livro é antigo. Então, esse livro ele é dividido em 3 partes. Nós já estudamos a primeira parte e estamos agora estudando a segunda parte, né? E nós estamos estudando o capítulo 6, a cada um segundo suas obras. Os capítulos desse livro, em geral, são muito longos, né? Então, a gente leva uns 4, às vezes 5 programas para estudar todo o capítulo, né? Então, continuamos hoje no estudo do capítulo 6, da segunda parte, intitulada genericamente Os Departamentos, e o capítulo se intitula A Cada Um Segundo Suas Obras, ok? Bom, então, vamos pegar aqui e eu vou ler um pouquinho, né, do que foi visto anteriormente, para nós buscarmos pegar, assim, o fio da meada, né? Então, vou ler uma parte muito importante aqui do livro. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. Olha que coisa interessante, né?
Nós sabemos que, obviamente, o suicida leva muita tristeza aos seus familiares, muita tristeza, né? E ele aqui está dizendo que o suicida não irá reencarnar no seio familiar, mas não somente o suicida, mas aqueles outros, né, espíritos que levaram muito desgosto àqueles que os amavam, né? O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família, ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea, fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir afeições remotas, que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros, não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se furtaram, ou seja, ao qual eles fugiram, não é? Entre espíritos inimigos. Entre espíritos inimigos. O que será muito pior do que se o fizer entre os estranhos, simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual, e que há mister de que tais coisas se verifiquem sob o sublime lei de amor que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Nós vemos aqui, não é, que ele está explicando o porquê dos suicidas e até mesmo outras pessoas que não valorizaram as famílias que os amavam renascerem, né, renascerem em ambientes completamente desconhecidos. Algumas vezes até entre espíritos inimigos, né? Vamos, então, ao estudo de hoje. Entrementes, davam entrada no singular gabinete 2 infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava. O olhar vago e indeciso, tardos os passos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao purgatório, foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de irmão João aguardavam novas ordens na própria sala, onde nos encontrávamos conservando respeitosa atitude. Não nos atrevíamos a emitir sequer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente do posto singular, e vago temor inibia-nos prosseguir na conversação. De súbito, movimentou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste, e Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão, conduzindo 2 senhoras, 2 mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Então, nós vemos aqui que eles estavam nesse salão, de repente entraram, né,
dois irmãos, né? Dois asilados, que eram do manicômio. Entraram e ninguém falou nada, né? Depois entraram também Romeu e Alceste, Carlos e Roberto de Canaleiras, com mais alguns auxiliares, e entraram duas mulheres de uma condição muito humilde, e elas estavam ladeadas por lanceiros, como se elas fossem prisioneiras muito importantes, né? Curiosos, examinamos-las. Uma franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil. Aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência objetiva diária. Era portuguesa. E não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido acompanhava, humilde, respeitoso. Era um pescador. A outra, atrigueirada, vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos, esparsos, nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática nos belos olhos cavados e luzentes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Então, nós temos duas figuras. Uma bem jovem, aparentando uns 18 anos, portuguesa, humilde, casada com um jovem pescador, que estava ali quieto ao lado dela, e uma outra, de um tipo mais atrigueirado, né, parecendo ter um pouco mais de idade e parecendo ser brasileira, né? Essa encontrava-se só, né? Encontrava-se só, tinha uma aparência amargurada, olhos lacrimosos, estava sozinha, não era casada. O ludíbrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina. Essa moça, naturalmente, né, havia se envolvido com um homem que, de uma certa forma, a iludira e a abandonara, né? Numa sociedade que não perdoa a mulher o deixar-se enganar pelo homem em quem depositou confiança. Soubemos mais tarde penalizados. Ou seja, em determinada época da sociedade, a mulher, quando se envolvia com o homem intimamente, né, e ele depois a abandonava, e ela, por acaso, vinha a ficar grávida, né, ou mesmo que não viesse a ficar grávida, se as pessoas viessem a saber que ela teve algum contato íntimo com um homem sem ser casada, ela era extremamente condenada por ter se deixado iludir, ou seja, não consideravam a atitude do homem que a iludiu, que abusou da sua confiança e da sua ingenuidade. Considerava-se o fato dela não ter efetivamente conseguido não se deixar iludir. Olha que absurdo, né? O abusador não é punido, mas o abusado é punido pela sociedade porque se deixou abusar. Olha que absurdo, né? Mas é assim. Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório, que diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam. E dele se desprendia estreita faixa luminosa, estendendo-se, alongando-se, como se estivesse atada ao tronco de prisão invencível. Engraçado, eles estavam envolvidos em uma certa luz cristalina, e havia uma faixa luminosa que os atava a uma espécie de tronco invisível, né? Eles estavam ali, de uma certa forma, prisioneiros. E aqui temos uma observação.
Trata-se do revestimento de fluidos vitais próprios de todos os seres vivos e do cordão fluídico, que une o espírito ao corpo material durante a encarnação, respectivamente. Ou seja, como eles eram espíritos encarnados que estavam ali naquele momento em visita ao plano espiritual, essa faixa que eles viam, né, essa espécie de cordão luminoso, era o cordão fluídico, que liga o perispírito, né, o espírito do encarnado ao seu corpo físico. Talvez esses espíritos estivessem ali num momento de desprendimento pelo sono, né? Eles estavam dormindo e aí, nesse momento, eles foram levados à espiritualidade. Por isso, podia-se ver o cordão fluídico que unia aqueles espíritos em liberdade provisória, né, ao seu corpo carnal que estava em repouso no leito. Teócrito acolheu-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar os gabinetes do palatório, onde já se encontravam os pupilos de irmão João, ou seja, aqueles dois espíritos que vieram do manicômio. Em seguida, nos surpreendemos com a presença do próprio irmão João, que se aproximara sorridente. Levantamo-nos respeitosos e emocionados à sua passagem, dele recebendo cordial cumprimento. Penetrou com Teócrito no palatório e o silêncio caiu novamente no salão. Ou seja, primeiro chegaram os dois enfermos do manicômio, pupilos do irmão João, depois Romeu, Alceste, Carlos e Roberto de Canaleiras. Depois chegaram as duas mulheres, a primeira, muito jovem, aparentando ser portuguesa, humilde, e o seu marido, um pescador, e mais essa mulher que veio sozinha, que parecia ser uma jovem brasileira, né? Os três, né, ali, de uma certa forma, acompanhados por lanceiros, como se fossem prisioneiros, né? E depois, então, chegou o próprio irmão João. Conquanto ali nos encontrássemos para instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém, trazendo o esboço destas memórias, 30 anos depois destas cenas se passarem, poderia esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto que então nos era vedado, pois nesse longo espaço de tempo, sólido conhecimento adquirimos que a tanto nos autorizam. Ou seja, na época que os fatos se deram, ou seja, 30 anos atrás, ou seja, 30 anos antes do Camilo Cândido Botelho relatar essas memórias para Ivone Pereira, houve uma reunião entre esses mentores e os espíritos que precisavam se redimir. Mas o Camilo, como os outros, né, que estavam apenas aprendendo, não tiveram acesso a essa reunião e não sabiam o que havia acontecido ali. Porém, o Camilo nos explica que hoje, passados 30 anos do evento, e ele, obviamente, desses 30 anos, tendo adquirido mais conhecimentos, ele hoje tem condições de nos dizer o que aconteceu ali, por conhecimentos posteriormente adquiridos, né? E nos explicar, né? Na época ele não sabia, mas hoje, após 30 anos de estudos, ele já sabe exatamente o que aconteceu ali e pode nos esclarecer. Teócrito e João procuravam entrar em entendimento com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do nascimento por seu intermédio, daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos que vinham passando. Então, o que acontece? O que aconteceu nessa sala,
que, na época, o Camilo Cândido Botelho não teve acesso para saber o que acontecia, foi uma reunião entre o casal português, a brasileira nordestina e os mentores, que conversaram com eles três sobre a importância dos três receberem aqueles 2 espíritos que estavam asilados no manicômio, espíritos de suicidas, e que precisavam renascer na matéria para ressarcir os seus erros, os seus débitos, né? Eles explicaram dessa necessidade e, naturalmente, explicaram para eles também que eles seriam beneficiados caso aceitassem receber como filhos aqueles espíritos, né? Os acontecimentos foram explicados com minudências a todos os três. Enquanto os pretendentes à qualidade de filhos lhes eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias em que se debatiam. Ou seja, explicaram tudo aos três possíveis futuros pais e mãe e, ao mesmo tempo, falavam da realidade daqueles 2 espíritos, na situação em que eles estavam. Os pacientes paladinos da fraternidade agiam como eméritos causídicos, né? Como se fossem advogados, advogando a causa ali, né? Que eram da suprema legislação, expondo com eficiência e nobreza de vistas o sublime alcance da medida que aconselhavam. Ou seja, eles estavam explicando tudo e dizendo o quão seria importante para todos aquela experiência. Os indicados para a grandiosa missão de caridade, isto é, de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus, que necessitavam fazerem-se filhos do homem a fim de se reabilitarem do pecado, resistiam. Porém, esquivando-se ao impressionante convite, ou seja, os futuros pais não queriam receber aqueles espíritos. Oh, não, não, diria o humilde casal de portugueses, não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais, casamos-nos há apenas 1 mês. É nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, ó sim, mas que sejam fortes e alegrinhos, e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. E diria a brasileira, debatendo-se envergonhada diante de uma entidade como Teócrito, que conhecia seus mais secretos pensamentos, revelando-se senhor de todas as ações por ela praticadas. Não, meu senhor, não posso ser mãe, prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos certamente menosprezada. E até mesmo por ele, bem eu sei. Um filho paralítico, Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Intervinha, porém, Teócrito, secundado por irmão João, lógico e grave, digno defensor da causa redentora, cujo chefe expirou nos braços de uma cruz, mostrando aos homens o roteiro sublime da abnegação. Se como mulher erraste, negligenciando quanto ao dispositivo 6º da Lei Suprema, que impõe à donzela o respeitoso dever da castidade até o advento sacrossanto do matrimônio, carecerás forçosamente da reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei, capazes, pela largueza de expressão, de cobrir a infração do primeiro. Observe que ele está aqui nomeando a situação em que aquela moça se encontrava, né, diante da sociedade. Segundo a lei, né, ela deveria se manter casta,
até o matrimônio. E uma vez que ela não se manteve casta, ela, de uma certa forma, cometeu uma infração ali, né? E segundo o que estava dizendo ali o irmão Teófilo, ela deveria, de alguma forma, ressarcir aquela situação, né? É uma situação bastante, digamos, delicada e pontual da época, né? Da época. Hoje os tempos são outros e as pessoas não consideram isso assim tão grave, né? Mas na época a sociedade não aceitava, né? Não perdoava esse tipo de relacionamento antes do matrimônio. E a moça, muitas vezes, quando acontecia de engravidar, ela era bastante, digamos assim, penalizada, né? Criticada pela sociedade. E aí, ele diz, né? Se necessariamente serás mãe, visto que a maternidade é uma função natural da mulher fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, já que você vai ser mãe de qualquer maneira, não é? Que aceites, para animar a argila que se reproduzirá de ti, um pobre espírito delinquente, como tu, e também necessitado de reabilitação, ajudando-o a erguer-se do báratro onde se arrojou. Operarás a tua própria redenção, e afianço-te, minha filha, em nome do divino Messias, que, cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de opróbrio e humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará, a fim de que resistas a todos os embates e venças a provação, glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo que testemunhares como mãe de um miserável enfermo, de um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo apesar da sua desgraça, e que, servindo aos misericordiosos desígnios do Senhor, por ele velho, conduzindo-o nas expiações de nova permanência na carne. Debruçada sobre o berço pobre e humilhado do teu filho menosprezado por todos, mas não por ti, nem pela divina providência, sorrindo com amor ao pequenino paralítico que te buscará com os olhos tristes, cheios de confiança, reconhecendo tua voz entre mil e aquietando-se aos teus murmúrios afetuosos, terás encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste. Ele aqui está colocando para ela, né, numa sociedade extremamente preconceituosa, acredito eu, talvez, final do século XIX, início do século XX, uma moça que tivesse tido relações antes do casamento, né, e que ainda tivesse engravidado, né, e fosse totalmente desconsiderada pela sociedade, ele estava ali oferecendo a ela uma oportunidade de se redimir diante daquela situação, recebendo como filho, fruto daquele relacionamento fora do matrimônio, aquele suicida que nasceria com problemas, e que não teria ninguém que velasse por ele. Ela, então, nesse esforço, né, nessa dedicação, nessa abnegação que ela daria a esse espírito, se veria, então, redimida, amparada pela espiritualidade, não é? Para passar por todas essas dificuldades.
Nós vemos aqui que está sendo colocado para a moça uma situação, não é? Diante de um quadro social da época em que o fato se dá, né? Hoje as coisas seriam diferentes, né? Nos dias de hoje, uma mulher que tiver um relacionamento fora do matrimônio e engravidar, ela pode perfeitamente criar seu filho e ninguém tem nada com isso, né? Mas naquela época era algo extremamente difícil, a sociedade realmente não perdoava, né? Não perdoava. Hoje ainda talvez haja um pouco de preconceito, seja um pouco difícil ainda, mas não como naquela época, né? Então é muito interessante essa colocação. Vamos agora aproveitar e cumprimentar a nossa querida Liana, né? Oi, Liana, boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? Está aqui conosco. Bom, e aí vamos continuar. Recalcitravam, entretanto, os interlocutores. Mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema. Observemos aqui, quando ele fala de méritos, né? Efetivamente, uma moça, naquela época, né? Que naquela sociedade tão machista, tão preconceituosa, uma moça que recebesse um filho, e sobretudo nessas condições, sozinha, e enfrentasse todos os preconceitos para criar aquela criança, ela teria muitos méritos diante de Deus, né? Teria muitos bônus, né? Como a gente costuma falar em nosso lar, muitos bônus, ora, para aquela atitude. Ela poderia ser fartamente condenada pelos homens, mas seria muito, muito considerada por Deus. E o que nos importa é a consideração divina, não é? Então, era isso que eles estavam colocando para ela, que a importância, não é, dos méritos que ela alcançaria diante de Deus. Os méritos que conquistariam perante a lei suprema. Da assistência celestial de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam futuramente, da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo ao gesto de caridade para com aqueles seus pobres tutelados. Nós vemos como é difícil, inclusive, para os suicidas conseguirem espíritos que os recebam como filhos. Enquanto se verificavam tais demarques, estes presentes à grave confabulação, entrevendo dificultosamente o que se passava, sentiam-se singularmente atraídos para as duas senhoras, emitido por suas emanações mentais, ou seja, os espíritos que deveriam renascer estavam se sentindo atraídos por aquelas duas mulheres, né? Pelo tônus vibratório emitido pelas suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética indispensável ao fenômeno de incorporação, através do nascimento, desde aquele momento principiara a receber o impulso divino que a deveria consolidar. Ou seja, já ali eles já estavam, de uma certa forma, né, se ligando àquelas duas mulheres. Porém, porque chorosas e irresignadas, as três personagens humanas não se animassem a estabelecer o acordo definitivo, os dois incansáveis instrutores, requisitando a colaboração de Romeu e Alceste, decidiram-se a uma medida vigorosa, capaz de encaminhá-las de boa mente a razoável assentimento. Ou seja, os dois espíritos já estavam se ligando às duas mulheres. Mas as duas mulheres não queriam, as duas mulheres e o marido de uma delas, né, o marido da portuguesa,
não queriam aceitar. Diante daquela situação, então, os amigos espirituais resolveram tomar uma atitude mais vigorosa. Queria fazer com que eles aceitassem. Sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade, passaram as duas mulheres e mais o varão a rever os panoramas das próprias existências pretéritas vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. Ou seja, diante da relutância daqueles três em aceitar aqueles filhos para, dessa forma, poderem ressarcir débitos contraídos em vidas anteriores, os amigos espirituais resolveram mostrar a eles os erros que eles haviam cometido em vidas anteriores, para que eles entendessem o tamanho da dívida que eles tinham com a lei, dívida que eles precisavam ressarcir, e que, uma vez aceitando aqueles dois espíritos como filhos, eles iriam abater em muito a dívida imensa que eles tinham com a lei divina, né? Então, os amigos espirituais começaram a fazer com que eles tivessem acesso às suas lembranças de vidas passadas. As ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação, em prejuízo do próximo e de si mesmos, portanto, os crimes nefastos, cujas consequências estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento, por entre as lágrimas de 1000 dores decepcionantes. O casal de portugueses reviu-se como abastados fidalgos emigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se ufanavam, levando ao desespero míseros africanos que vergavam doentes e exaustos sob a rudeza de labores excessivos, maltratados cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. Então, o casal de portugueses, no passado, foi um casal de imigrantes que saíram de Portugal e foram para o Brasil e tornaram-se impiedosos senhores de escravos, vivendo na riqueza, na opulência, graças à exploração dos braços escravos. A infeliz nordestina, por sua vez, reconheceu-se como dama orgulhosa da própria formosura que o fora em antecedente existência planetária, irreverente, vaidosa, profanando os deveres conjugais com o desrespeito aos juramentos consagrados no altar do matrimônio, recusando-se, ao demais, ao tributo às leis sublimes da natureza, que dela exigiam o desempenho da maternidade. Recusa que a levara até mesmo ao infanticídio. A moça nordestina, numa vida anterior, havia sido uma moça muito bonita, né? De repente, que tinha também alguns recursos e que, por admirar muito a sua beleza, não queria ser mãe, né? Ela devia ser casada, naturalmente, mas não desejava de forma nenhuma a maternidade. E, para evitar ser mãe, ela, inclusive, chegou a fazer aborto, né? Desfile sinistro de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas, emergiram dos escrínios conscienciais daqueles infortunados
que haviam reencarnado, eles tinham reencarnado o casal de escravocratas e aquela mulher que, não desejando ser mãe, havia cometido um aborto, ou mais, não sei, porque ela se recusava a ser mãe, naturalmente, as responsabilidades da maternidade, se recusava, de repente, a ter seu corpo modificado pela maternidade e tudo mais. Eles cometeram esses delitos e alguns outros que foram sendo mostrados para eles, né? Um desfile sinistro de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas emergiam dos escrínios conscienciais daqueles infortunados. Eles fizeram cometeram todos esses erros, mas eles haviam reencarnado desejando dar testemunhos de reabilitação, né? Eles, no plano espiritual, se conscientizaram destes erros todos, quiseram reencarnar para, na matéria, eles provarem que estavam modificados, que haviam se reabilitado. Os quais agora, né, queriam prestar testemunhos de reabilitação, os quais agora, como acréscimo de misericórdia concedida pelo Todo-Generoso, recebiam o dadivoso convite para ajudarem a própria causa, ajudar a si mesmos, porque eles tinham muitos débitos a ressarcir. E aí foi apresentado a eles a possibilidade de receberem como filhos 2 espíritos de suicidas, que naturalmente nasceriam com muitos problemas e seriam para eles motivo de muito trabalho, né? E aí eles estavam recebendo o dadivoso convite para ajudarem a própria causa, praticando a excelente ação de se prestarem aos serviços de paternidade terrena a outros delinquentes como eles, porque eles eram também delinquentes. E, obviamente, os suicidas também. Os suicidas eram criminosos, né? Delinquentes, haviam burlado a lei divina ao eliminar o corpo físico e interromper o seu processo de evolução, né? Então, eles já haviam recebido a oportunidade de prestarem o serviço de paternidade terrena a outros delinquentes como eles, que eram carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas revividas que gritos lancinantes eram ouvidos do salão onde nos encontrávamos, o que vivamente nos emocionava e surpreendia. Lembra que eles estavam na sala. O Camilo e os demais, na época que isso aconteceu, estavam separados, não estavam sabendo o que estava acontecendo. Mas as cenas, o Camilo diz que as cenas que foram mostradas a eles foram tão chocantes que eles começaram a gritar em desespero, e esses gritos eram ouvidos no salão onde o Camilo estava. E eles não entendiam nada. Estavam emocionados, mas sem entender o que estava se passando. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam. Tristônia, mas resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho de Canaleiras e de seu inseparável filho Roberto. Meus queridos irmãos, vejam as situações, né? Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E tudo ocorre naturalmente com a permissão de Deus e sempre para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Qualquer um aqui na Terra que visse, vamos ver aqui o caso, né, desse casal de portugueses jovens, saudáveis,
bonitos, casados há apenas um mês. E aí a moça engravida, não é? E o primeiro filho desse casal vai nascer com sérias dificuldades físicas e mentais. E aí as pessoas vão perguntar, mas que coisa triste, que horror, que tristeza, como é que pode um casal saudável? Nossa, mas que injustiça, cheio de vida, cheio de esperanças. E logo o primeiro filhinho deles nasce com todos esses problemas. É aquilo que eu sempre digo, não é? Nós só conhecemos uma parte da nossa história. E aí as pessoas que fazem esse tipo de comentário também só conhecem uma parte da história do jovem casal português. Mas Deus conhece a nossa história completa. Sabe tudo o que fizemos até hoje, de certo e de errado. E dessa forma, na sua infinita sabedoria, na sua infinita inteligência, Deus, que é a causa primária de todas as coisas, né? Identifica que para nossa redenção nós precisamos passar por uma determinada prova. Não pelo que tenhamos feito nesta existência, mas pelo que fizemos em outras e que ficou marcado em nosso perispírito. Todo espírito que caminha para a plenitude, para a situação de espírito puro, né? Ele precisa estar absolutamente purificado no seu perispírito de todos os erros que possam enfeiá-lo, que possam manchá-lo. E, obviamente, que esse casal, esse jovem casal português, tendo sido senhor de escravos numa vida anterior, cometeram uma série de iniquidades, de injustiça contra aqueles africanos que foram seus escravos. E, obviamente, que a atitude de um escravocrata é uma atitude bastante errada. Ninguém tem o direito de escravizar ninguém. E isso ficou como uma dívida dos dois, uma grande dívida, não é? Porque nós não sabemos também o que eles fizeram com essas pessoas, além de escravizá-las, né? Em geral, era muito terrível. Eram forçados a trabalhos excessivos, alimentavam-se mal, eram espancados, algumas vezes mortos de forma impiedosa, castigados terrivelmente. Foi um período muito, muito triste da nossa história. Tivemos quase 400 anos de escravidão no Brasil. É muito tempo. Muitas iniquidades aconteceram nesse período. E, obviamente, que todos os espíritos ligados a esses fatos adquiriram dívidas enormes com a lei. E é o caso desse casal português. Para todos os efeitos, para quem não conhece a história toda, eles são apenas um jovem casal namorado, não é? Que deseja ter filhos bonitos, saudáveis, que irão crescer e tornar-se seus arrimos quando chegar à sua velhice. Só que esse casal não está isento de culpas, não está isento de dívidas terríveis com a lei divina. Por quê? Porque em vidas anteriores, né? Numa vida anterior, eles muito erraram. E têm muito a resgatar com a lei. E Deus, então, está lhes oferecendo uma oportunidade de resgatar esses débitos mais rapidamente, aceitando como filho o espírito de um ex-suicida que naturalmente vai renascer com muitas limitações físicas e mentais. Né? Uma vez aceitando a incumbência de ser pai desse espírito, cuidando dele com amor, carinho e dedicação, esses espíritos irão reduzir o seu débito com a lei. Lembremos do que nos disse o apóstolo Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Então, a forma amorosa, abnegada, como eles irão receber, criar e cuidar desse espírito infeliz, desse suicida, que é também
é um criminoso, que é um criminoso diante da lei, tanto quanto eles, né? Irá ali proporcionar um auxílio para todos eles. O suicida que terá a oportunidade de reencarnar, né? E assim cumprir a experiência, né? Na matéria que ele interrompeu voluntariamente numa vida anterior, e o casal, que com isso irá conseguir resgatar parte das dívidas contraídas com a lei quando foram escravizados, né? Então, nós vemos com isso cada vez mais que não existem acasos na vida de ninguém. Tudo ocorre porque tem que acontecer. Assim como também não existem pessoas injustiçadas. Esse casal de portugueses teria como primeiro filho um filho com severas limitações físicas e mentais, não é uma injustiça. É justamente o exercício da justiça divina, da compaixão de Deus, dando a esses dois espíritos culpados a oportunidade de se redimir. Não é? Então, isso é muito interessante, que nos chama a atenção, porque nós temos a tendência de criticar coisas que não conhecemos. Existe, inclusive, uma frase que eu gosto demais no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma frase do Espírito Fenelon, que diz o seguinte: abstenham-se de censurar aquilo que não podeis compreender. E creia que Deus é justo em todas as coisas. Então, meus irmãos, vemos aqui ao final desse estudo de hoje, né, mais uma grande lição, um grande ensinamento dos amigos espirituais, e que só nos dá mais consolo, paciência e resignação diante das coisas que nos apresentar, né? Não importa o que seja, não importa a situação que estejamos vivendo, nós estamos vivendo exatamente aquilo que precisamos viver para ressarcir débitos contraídos e para crescer como espíritos, né? Deus nos ama, Deus é bom, Deus é justo, nada acontece sem a permissão de Deus, logo, tudo o que acontece nas nossas vidas é o melhor para nós. E nós temos que ter a força, a confiança, né? A confiança em Deus, de que nós iremos superar aquela dificuldade, né? Porque nós sabemos também que Deus não coloca fardos mais pesados do que os nossos ombros conseguem carregar, né? Então, na certeza de que tudo está certo, nós devemos não pedir a Deus que remova dos nossos ombros o fardo, mas que fortaleça os nossos ombros, para que nós consigamos carregar aquele fardo, o fardo da colheita daquilo que nós semeamos numa vida anterior, né? Porque, como a gente sempre fala na doutrina espírita, essa é uma frase extremamente conhecida, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Podemos semear o que nós quisermos, mas temos que colher, né? Não é justo que eu semeie algo que outro irmão meu de caminhada vá colher, não é? Cada um colhe o que planta. E todos nós, neste momento, indubitavelmente, estamos colhendo aquilo que plantamos, de bom ou de ruim. Ok? Bem, meus queridos, ficamos então por aqui, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante. Aqueles que irão nos assistir mais tarde, que também aproveitem bastante, né? Pois temos muitas coisas a refletir. Muitas coisas a refletir. Lembrando sempre que não importa a situação pela qual estejamos passando, não importa as dificuldades que estejamos enfrentando, o melhor é sempre viver. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.